Olá, meus caros, meu nome é David Alós e vamos para mais um vídeo da Underdog Studio, mais um vídeo de análise referente ao campeonato nacional e desta vez, será que o dono da maior carreira júnior da história do powerlifting no Brasil, Davi Cardoso, conseguirá replicar o mesmo resultado na divisão Open? Agora de verdade. Antes ele era um atleta júnior, ia competir ali o brasileiro na Open, fazia aquela graça ali, pegava um pódio, disputava muito forte principalmente pelo recorde de agachamento com o Rogério. Cara divertido, legal, mas agora ele é um Open. Agora esse é o campeonato que importa. Para estar em mundiais, para estar representando novamente o Brasil, ele precisa passar por esse estágio que é vencer o Campeonato Brasileiro. Isso aí é algo extremamente importante para conquistar a vaga e representar o Brasil no Mundial. Mas vamos analisar se isso de fato está próximo de acontecer, se esse sonho ao topo da divisão Open, ele é algo que pode se tornar realidade ou ainda está distante de acontecer. Mas antes, gostaria de deixar aqueles breves recados. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Underdog Studio. Estamos aí lançando diversos conteúdos de altíssima qualidade, como por exemplo essa cobertura do Campeonato Brasileiro, onde iremos fazer uma transmissão Underdog Studio sobre o Campeonato Brasileiro. Estejam conosco aí todos os dias, estaremos lá trazendo muita informação para você entender o que está acontecendo de fato no campeonato. E também, né, nos acompanha aí tudo que a gente, todo o ano de 2026 aí estaremos fazendo a cobertura de todos os principais campeonatos. Não deixam de compartilhar este vídeo, deixar sua opinião aí nos comentários sobre esta análise. Se você acha que eu estou completamente maluco, não faz o menor sentido a minha narrativa, existe o outro ponto, que é o ponto que vai acontecer. Vocês ainda não sabem qual é a minha opinião, fiquem aí para saber. Será que eu acredito? Será que eu não acredito em Davi Cardoso? Vocês vão saber ao longo desse vídeo. Mas aí nos sigam aí também nas redes sociais, sigam lá Underdog Studio, sigam lá los.underdog ali, que eu sempre que é um tema assim mais rápido, assim, que não compensa estar criando todo um vídeo de análise para vocês aqui no YouTube, eu tô postando lá no Instagram, principalmente nos meus stories. Então, fiquem atentos. E se você aí quer iniciar no powerlifting, não tem um treinador, ou se você precisa, já treina powerlifting, mas quer um treinador para ter ali acompanhar seu desenvolvimento, né, está procurando por um treinador, considere fazer parte da Underdog Crew, a equipe de powerlifting da Underdog. Venha fazer parte, aí nós estaremos aí em breve recomeçando o nosso calendário de competições. Ano passado foi um ano incrível em todos os aspectos. Também sobre a nossa equipe, aí ganhamos o prêmio de melhor equipe gaúcha, né? Melhor equipe do Campeonato Gaúcho 2025. Foi muito bacana aí. Além dos títulos, é tudo que o esporte ele traz para as pessoas que são envolvidas, né? Aquela capacidade de mostrar uma versão tua que talvez tu tinha esquecido que ela existe, talvez simplesmente não acreditasse mais nela, tu nem sabia que existia a possibilidade, né, de tu fazer coisas que o esporte nos proporciona. Mas vamos lá, vamos analisar Davi Cardoso rumo ao topo da Open. Será que o homem chegará em seu primeiro ano de Open já ao título nacional? Temos aí sirenes rolando. Não sei se você consegue escutar ou não. Isso aí, cara. Sirenes. Vamos para aí. Cara, para o Cardoso se tornar campeão nacional, é necessário que ele vença o rei da categoria, né? O atual, acho que bicampeão, talvez tenha mais, eu acho. Acho que até mais do que bicampeão. Enfim, cara, o cara que domina a categoria até 120 quilos, Matheus Costa, ele que já representou aí diversas vezes o Brasil em tablados mundiais. Matheus Costa aí é o nome a ser batido. O Rogério não estará competindo nesse campeonato brasileiro. Ele que ficou muito próximo do Matheus, fizeram um duelo espetacular no campeonato brasileiro. E nessa primeira apresentação aí, nesse primeiro slide aí, trazemos o recap de Matheus no Campeonato Brasileiro. Ele que... Uma coisa que
sempre me chamou a atenção do Matheus. Lembrando que, pô, cara, eu não quero estar repetindo isso em todos os vídeos de análise. Por favor, não se sintam ofendidos por nada que for dito aqui. Isso aqui é apenas uma análise, não é uma forma de desmerecer o trabalho de ninguém. E todo aquele blá, 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 que qualquer pessoa, né, acredito que entenda totalmente. Mas, cara, eu sempre achei meio curta as pedidas do Matheus. Sempre achei esses pulos aqui, esses saltos muito curtos. E eu acho que, de certa forma, isso acaba minando um pouco a capacidade do atleta, assim, tipo, pô, o cara que agacha com 300 e pouco, assim, salto de 5 quilos, vai, é um salto muito curto, apesar de que a gente assistindo aqui esses 320, até tocar aqui pra vocês aqui, ó, eles foram 320 que... Ele foi um bom 300, talvez ele tivesse mínima coisa a mais, talvez mais uns 2,5, talvez até uns 5 quilos a mais. Só que, cara, considerando que ele é um especialista em terra, que, principalmente naquela disputa, né, que o Rogério tem um subtotal absurdo, é muito importante ele estar fresco, digamos assim, para o terra, né, porque talvez ele precise fazer uma puxada para a vitória, então não vale a pena ele se desgastar, levar esse agachamento dele no talo, entendeu? Então é bom ele deixar um pouco no tanque. Como eu falei, tem uma estatística extremamente alta do cara que perde a terceira de agacha, de perder a terceira também de terra. Então é importante preservar um pouco, mas é aquela coisa, eu não sei se esses 320 talvez não sairia mais fácil se não fosse uma coisa tão curta, esses 315, entendeu? Talvez aqui se fosse um 310 ali, talvez seria melhor esse 320, mas aí também aquela primeira pedida teria que ser um pouco mais baixa. Só que eu também não sei se não foi até dentro do planejamento, não se esperava que talvez ele fizesse algo até mesmo superior aos 320. Vamos avaliar o supino dele, 195. Ele perdeu a terceira pedida, 197,5, salto mínimo. Vamos aí ver 195. Tinha possibilidade de sair ou não esse 197,5, né? Então, vale 2,5 a mais, assim, tipo, tá. Nesse caso aqui, eu acho que valeria o risco, entendeu? Se fosse algo muito mais pesado, assim, eu nem consideraria, mas foi um movimento brigado, a gente sabe que o supino é bastante sensível, se já começa a ser brigado, a probabilidade de ter muito pouco ou quase nada no tanque, ela é maior do que no caso de um agachamento e um terra, que são movimentos mais fáceis de tu brigar e concluir eles. A não ser que tu seja o panache, aí tu consegue concluir um supino desgraçadamente pesado. Mas a maioria dos casos não compensa muito. Mas aqui eu acho que 2,5 ele não valeu o risco. Aí vamos para o terra, 372,5, maior terra da América do Sul. Esse terra, putz, deu um baita de uma polêmica ali, um pessoal achou que não encaixou. Mas, cara, eu vou ser bem honesto, assim, ó. Quando eu assisti a transmissão, eu achei que ele foi válido nessa visão da transmissão, entendeu? Muitas pessoas debateram muito sobre se ele foi válido ou não por conta de gravações laterais, né? Que são gravações que nem a arbitragem tem acesso, que ali é feito pelo público. Cara, eu não sei o quanto vale a pena se estender, mas de qualquer forma, o que pelo menos essa apresentação mostra, esse que foi o maior terra do Matheus em competições, né? Então a gente vê que um 372 ele parece que eu não sei se ele vai realizar muito mais do que isso nesse brasileiro, entendeu? Eu acho que talvez ele consiga fazer um 372 limpo, sem qualquer tipo de discussão. Mas muito mais do que isso já parece algo bem pouco improvável. E muito mais do que isso eu falo, tipo assim, cara, talvez saia um 375, um 377,5 já. Inclusive a gente pode dar uma olhada aqui no campeonato mais recente do Matheus, que é o campeonato sul-americano, estava lá presente, né? Vi essa competição do Matheus, o Matheus parece um urso polar, pessoalmente, cara, um maluco gigantesco. Né? Nesse sul-americano aqui, teve uma situação que eu acho que eu posso estar me aproveitando para valorizar a minha narrativa sobre a minha opinião, mas aqui o Matheus ele fez um 300 de terra que ele foi invalidado por altura, ele repetiu esses 300 e aí ele fez um salto de 300 para 325, salto de 25 quilos. Vamos aqui dar uma olhada no 325 do Matheus.
Já foi um 325 bem mais sólido. Então, pô, não é como se ele fosse um atleta que não tenha capacidade de fazer saltos assim, né? Ele conseguiu sair de um 300 para um 325. Não é como se, nossa, tinha muito mais sobrando. Eu acho que é o mesmo caso do 320. Tipo, cara, isso aí tá bom. É uma boa terceira pedida de agache. Vamos guardar para o terra se for necessário. No caso sul-americano, ele tava muito à frente. Os rivais do Matheus, nesse ano, por exemplo, era o Rogério. Era o único cara que, assim, que é muito próximo. Os dois são muito próximos um do outro. Mas, tipo assim, cara, América do Sul em geral, o Matheus, ele não vai ter grandes dificuldades. Então, esse 325 aqui, eu não sei, cara, me dá uma visão de que existe a possibilidade de fazer saltos maiores. Eu acho que saltos maiores pode preservar mais o Matheus e talvez dar uma possibilidade de até esse 325 talvez virar um possível 330 se tiverem um dia adequado para isso. Eu acho que em relação ao que eu faço um diagnóstico do Matheus em relação ao agachamento, eu acho que dependendo do nível de evolução que ele teve ao longo desse período, não dá pra sonhar com 330, ou talvez um 325 que saia mais limpo e economize mais ali no tanque para um terra. O supino aqui, ele fez aberturas mais tranquilas, assim, né, no geral, se a gente parar pra analisar. Ele fez um 7,2,5, pulou para um 2,5, 190, achei bons saltos aqui no supino dele. A gente tem aí o 190 válido. Só perdeu a primeira de agacho por altura, né? O resto ele foi perfeito nas pedidas. 190 já pareceu um pouquinho brigado ali e foi... Cara, acho que talvez um pouquinho mais brigado que o 95. Eu não sei se não teve questões aqui. Aqui, como eu falei, né? O supino é um movimento muito sensível. Às vezes se tem alguma alteração na trajetória, é só uma questão técnica, assim, já pesa mais do que deveria pesar. Não sei se esse foi o caso, se realmente estava mais pesado nesse dia em si. Mas também, o supino já é um movimento que eu penso assim, pô, acho que 195, a repetição daquele 195 já seja algo ideal. Eu não sei se eu vejo o Matheus fazendo 200, por exemplo, de supino. Eu já acho um cenário um pouco mais distante. Aqui o Terra, ele jogou de 330, 345, 360. Foi um jogo bem tranquilo. Mais um cenário que o Matheus não tem ninguém para competir com ele, então fica bem fácil, ele já tem a vitória garantida. Esse 360 saiu bem. Não, 360 sim que, cara, talvez 370 não seja loucura, entendeu? Então por isso que eu digo, aquela repetição daquele movimento ali, não... Pra 2026, que eu vejo do Matheus, eu vejo que o campeonato, talvez ideal do Matheus seja realizar todas as melhores marcas dele juntas nesse brasileiro. Sabe, um 325 de agacho, um 195 de supino e um 372,5 de terra. Isso já dá 892,5 de total. Já é 5 quilos a mais do melhor total dele, que foi o total do brasileiro. Que é justamente os 5 quilos a mais que ele fez no agachamento dele no sul-americano. Então, cara, sei lá, arriscar mais 5 quilos de agachamento, isso de alguma forma minar o TA dele, não sei se é uma boa estratégia. Eu não sei se o Matheus com 330 de agacho na terceira pedida, se ele faz um 370 de terra, entendeu? Acho mais fácil, talvez, a gente ver um mesmo jogo ali, tipo, sei lá, um 85 de agacho de primeira pedida, de agacho não, de supino, 195 de segunda, e talvez ele mirar um pouquinho mais supino, um PR de supino, um 975, um 200, e aí ver o que tem pro terra, e que ele já sair queimando essa largada já no agacho, entendeu? Fazendo algo muito pesado. Mas é essa visão inicial que eu tenho em relação aos eventos do Matheus. Eu também... que é esse, digamos assim, se a gente for pensar o 330 como sendo o melhor cenário possível, eu não fugiria muito dos 300 de primeira pedida. Eu não sei se não seria só uma repetição dos últimos cenários, entendeu? É difícil. Parece que as últimas preparações dele foi bem corrida, assim, questão de tempo, né? O Matheus, ele tem a profissão dele, as outras coisas que dividem o tempo dele com o esporte. Infelizmente, a realidade
da maioria dos atletas, mesmo atletas de extremo alto nível, como é o do Matheus, um cara que representou o Brasil diversas vezes no Mundial. O lado atleta ali, ele tenta encaixar de acordo com como funciona a rotina da vida dele em si, né? Parte de trabalho e tudo mais. Veremos como é que estará a preparação para se de fato, cara, ele tem, digamos que, pô, ele vai ter uma melhora, entendeu? Digamos que ele consiga ali uns 330, 200 e 375, já seria 905. Mas eu acho difícil, cara, mesmo que ele tenha uma flexibilidade maior na preparação dele e conseguir ter um avanço nos 3 movimentos. Eu acho que o teto do Matheus, que a gente pode ver no brasileiro, é uns 900. E eu acho que não vai chegar em 900, né? Eu acho que, cara, uns 890, 900 eu acho viável. Abaixo de 890 aí seria um dia não muito bom. Talvez uma preparação que não tá indo muito bem. E é aquela coisa, né? A gente trabalha a partir do que a gente tem as últimas competições dele. Então, não sei como é que tá indo a preparação dele. Talvez se ela não estiver indo tão bem, aí uns 890 já fica mais nebuloso, entendeu? Talvez ele fique um pouquinho ainda abaixo. E obviamente que, né? Além do Matheus, nós temos que analisar Davi Cardoso. E eu peguei aqui a apresentação dele no Mundial. Porque eu acho que, cara, essa apresentação, considerando ali um Matheus, considerando que o Davi tem que fazer pelo menos algo acima de, pelo menos 890. Tá? Pelo menos 890 para considerar ali uma briga pelo título. Ele pode ganhar com menos? Pode, mas aí também é o Matheus não no seu melhor. Digamos assim que, pô, um 800, eu acho que 885 e 900 seja uma margem do Matheus ali, entendeu? Abaixo disso seria muito abaixo do que ele pode entregar, o que ele normalmente entrega. Então o Cardoso tem que fazer pelo menos ali 885, digamos. Pelo menos. Nessa competição aí o Mundial foi o melhor total dele. Ele fez 367,5 kg, né? A apresentação que o deu o terceiro lugar no Mundial Júnior, né? O terceiro melhor Júnior da 120 quilos em 2025. Ele fez um agachamento aí de 335, um pouco abaixo do melhor agachamento dele, que foi 341 no Campeonato Brasileiro. Ele fez um 95 de supino, o melhor supino dele na carreira, e 337,5 de terra, que não foi o melhor terra dele, porém foi uma boa evolução no movimento, né? O Cardoso sempre apresentava problemas no terra. Muito no podcast que a gente gravou com ele, ele falou que, cara, sempre acontecia alguma coisa, às vezes a mão dele inchava, atrapalhava a pegada, enfim, ele não conseguia apresentar um terra da melhor forma possível. Eu lembro que, cara, no Campeonato Brasileiro, eu acho que teve uma hora que ele tentou um convencional, algo assim. Enfim, é um movimento que parecia bastante, parecia não, né, ele estava bastante instável, e a partir deste Mundial ele deu uma estabilizada, uma melhorada considerável. Vamos aqui dar uma analisada em como foi o Cardoso, esse 335 dele. Não é o melhor agacho dele, deu um salto de 5 quilos. Talvez ele tinha um pouquinho a mais aqui também, poderia ter mais uns 5 quilos, poderia fazer os 340 ali de agacho. Seria um agacho que garantiria uma medalha para ele. Mas aqui, esse campeonato do Cardoso, ele precisava ser muito preciso nas pedidas dele, porque ele estava brigando ali por um total. Talvez tenha sido uma ideia semelhante do Matheus, apesar que eu vejo um padrão maior no Matheus em relação aos saltos dele. Então, parece que o Cardoso estava bem, assim, jogando no seguro do que era viável, sem arriscar muito, para conseguir, sim, acumular um total interessante para subir ao pódio, que foi exatamente, né, o que aconteceu. Aí depois aí o supino dele, 195. Salto de 5 kg em relação à segunda pedida, foi de 5,5. Aqui eu acho seguro, eu acho que mais 2,5 poderia, assim, talvez não sair o movimento. Apesar de que eu acho que o salto de 5,5 aqui bem curto. Tá bem curto. Talvez ele tenha pensado em uma possibilidade de talvez fazer um 200 kg. Algo assim, não sei. Eu lembro que, cara, ele evoluiu. Ele ainda está evoluindo, mas acho que nesse período ele já estava evoluindo consideravelmente o supino dele. Tanto que ele tentou o recorde no nacional, no brasileiro Júnior,
Esses saltos aqui no agacho dele também, eu achei, obviamente, 5 kg aqui, ele é bem curto. Isso aqui poderia... É que vamos imaginar um cara que talvez faça um 345. Não um 315 é uma primeira pedida, é uma boa primeira pedida. Um 315. Poderia até tentar um 310. Mas aí, se tudo tivesse bem, um salto de 15 kg de uma segunda ou uma terceira teria que ser algo confortável pra ele. Porque se não fosse, seria 15 kg a menos no total e seria um problema. E aqui nós vamos para o terra dele. Ele foi 320, 337,5. Ganhou medalha aí também no levantamento terra, medalha de bronze. Ele tentou um 342,5, ficou muito próximo de finalizar. Eu acho que inclusive eu deixei aí. Aí o 337,5. Bom movimento. Dá pra ver que ele tinha mais. Só que, cara, esse é uma questão importante. Aqui o 342,5. Olha onde enganchou. Ficou ali, ó. E aí ficou mais difícil dele encaixar. Um árbitro, inclusive, deu uma branca. E olha só aonde pesou o 337 dele. Ó, aí, ó. Bem ali no encaixe. Então, assim, cara, às vezes a gente fica... Os caras veem o movimento... Saiu rápido do chão. Nossa, faltou só encaixar ali. Tá, mas ali é teu ponto de conflito, entendeu? Ali é que o movimento vai colapsar e tu não vai conseguir executar ele. Então não importa o quão rápido foi antes. Se é aquele ponto ali que vai pesar, entendeu? Sempre quando pesa é naquele ponto ali específico. Então a gente tem que analisar a partir do quão claro ele fica para saber exatamente o quanto que o atleta tem a mais ou não. Eu acho que eu tenho outro slide ali que fala um pouco sobre os melhores movimentos do Cardoso, até pra gente analisar Vamos até ver isso agora. Aqui os melhores movimentos, as melhores marcas do Cardoso em 2025. O agachamento no brasileiro, 341. Tentativa ali de quebra de recorde. Conseguiu ali, validou. O Rogério depois ultrapassou ele. 1,95 do Mundial. E por fim o 341 no Sul-Americano de Terra. Ó, foi naquele ponto agora, mas ele conseguiu sair dele. Aí foi naquele mesmo ponto que a barra começou a acelerar. Aí tem um pouquinho mais de jogo de quadril também, não fica só extensão de tronco. E cara, por que eu acho que o Mundial ele é muito importante pro Cardoso, essa apresentação do Mundial? Porque ela foi a melhor possível. Foi a melhor carreira dele. Mas eu acho que é justamente esse jogo aqui que eu repetiria. Tá? Esse 315, esse 185, esse 320. Eu acho que essas são as primeiras pedidas para o Cardoso no Campeonato Brasileiro. As primeiras pedidas dele. Eu iria para isso. Talvez um 325 no terra de primeira pedida ao invés de 320. Mas eu iria num 315 de agacho e num 185 de supino. Por quê, cara? Eu vejo o teto do Cardoso, assim, tipo, o ápice, assim, a melhor do mundo, assim, ele fazendo o melhor agachamento dele, o melhor supino dele, o melhor terra dele, do que ele é possível fazer. Não sei se é capaz de fazer tudo isso no mesmo dia e no dia da competição. Mas eu acho que o top dele, que ele pode fazer nos 3 movimentos, é 345 de agacho, 200 de supino. Cara, eu vou entre 355 a 360 de terra. Eu vou de 355, pra ser mais, sabe? Isso fecha exatamente 900. Dá exatamente 900 de total. Tá? Somei aqui, 345, 200, 355, 900 de total. Cara, 360 de terra. É que assim, ele tá tendo uma evolução muito boa, cara, nos treinos dele. Então parece que 360 de terra, assim, é uma loucura, mas uma loucura que... Sei lá, cara. Talvez um dia muito especial. Uma força semelhante a de uma mãe salvando seu filho. Então, assim, talvez não seja algo tão distante. Eu acho que é exatamente essas primeiras pedidas que tem que fazer. Porque, assim, digamos, ele faz um 315 sai muito bem. Ele pula para um 335.
que ali de um 335 ele pode ir para um 345, por exemplo. Lembrando que ele tem um recorde, né? Ele pode simplesmente buscar o recorde. Quanto é que é o recorde do Rogério? Ele fechou em 341,5? Deixa eu analisar aqui. Masculino. Tarará. Open, agachamento. 341,5 do Rogério. É importante o Cardoso pegar esse recorde. Não só porque, nossa, eu quero botar meu nome no recorde, quero conquistar um recorde nacional. Não, porque é importante na competição. Esse meio quilo pode ser extremamente importante na competição. Então, o Cardoso tem que buscar um 342. Analisando agora. Será que o Cardoso tem? Será que o Cardoso consegue fazer esse 342 em uma segunda pedida? Eu acho que vai ser muita coisa, cara. Tem que estar indo muito bem a preparação dele. Tem que estar para ir para um 342 segunda pedida. Seria aí, sei lá, um 322,5 de primeira. Aí ele pula para um 342, considerando que o 322,5 dê uma margem para pular para o 342,5. Quer dizer, o 342 só, não 342,5, 342. Teria que dar essa margem, entendeu? E é muito importante, assim, ó. Você que vai competir. Isso aqui são projeções. Tu nunca conta com a tua segunda e tua terceira pedida, entendeu? Tu conta com a tua primeira e tu vê o que vai acontecer a partir da primeira pedida. Ah, saiu uma merda a primeira pedida, vou tentar a segunda igual. Não faz isso, tá? Não priorize como está o seu dia de fato. Seja honesto consigo mesmo na competição. Mas eu acho que para um 342,5 de segunda, quer dizer, um 342, ele teria que fazer um 322,5 de primeira pedida. E aí talvez uma terceira ali, se tiver uma margem ali, ele pode tentar qualquer coisa, porque é recorde, né, cara? Só que, cara, esse é um jogo perigoso, porque digamos assim que ele faça o 322,5, saia bom, margem pro 342, ele faz o 342, só que o 342 sai pesado. E aí? Ele pode tentar, tipo assim, ele pode fazer um salto curto na terceira, pode, mas vai acumular fadiga. E aí eu fico pensando se isso não vai prejudicar o terra dele. Porque o terra dele vai ser importante. Ah, o terra dele é menor que o do Matheus, cara, mas é muito importante esse terra dele aqui. Porque ele tem um agacho maior que o do Matheus, ele tem um supino, acho que um pouco melhor que o do Matheus. O terra dele é pior que o do Matheus, de fato. Mas aí vai ser algo extremamente importante que o terra dele tem que ser extremamente estratégico, assim, de fazer o que tem que ser feito de fato, sabe? Não pode aloprar. Se ele aloprar, vai se perder totalmente. E aí, será que o 342 de segunda pedida é se aloprar? Será que não é melhor já mirar um 342 em uma terceira pedida? Um 342? Fechar com 342, conseguir o recorde, conseguir a vantagem de meio kill sobre o Matheus, que vai ser muito importante, quebra de recorde. Não acumular tanta fadiga para um terra sair da melhor forma possível. Será que compensa ele arriscar um 322,5 de primeira pedida, um 342 segunda pedida e olhar 342 e pensar, cara, que legal, mas não vai sair mais do que isso, legal, peguei o recorde, deu tudo certo, só que, cara, não tem muito mais que isso não vou fazer minha terceira de gacho, deixa pra lá. Avaliar o cenário? Vou avaliar o cenário e ver se vale a pena. Tem que ter culhão. Botar o 342 com uma segunda pedida e avaliar o cenário pra terceira. Se vale ou não a pena fazer mais. Tem que ter culhão, cara. Tem que ter culhão. Veremos se será uma possibilidade de estratégia. O supino dele, né? O melhor supino dele é 195. O supino dele vem evoluindo muito bem. Uma questão também em relação ao agachamento, tá? O Cardoso, ele levou uma... Cara, no Sul-Americano ele validou uma pedida por altura. E eu achei aquele 341, eu não achei inválido, tá? Eu não achei inválido o 341 dele no brasileiro. Mas eu não achei tão profundo quanto os outros movimentos. E aí tem mais uma coisa, mais um detalhezinho que pode pesar nesse 342. Porque imagina só que... Pô, é um recorde, cara. É 342, é um movimento importante pra disputa, entendeu? Imagina se ele não faz. Se fica um pouquinho alto e aí, vamos repetir esse 342 na terceira e se não sair... Cara, se não sair já é 322,5, já não muda muito. Talvez o Matheus fique com um acho maior ainda que o Cardoso.
Pensa se o Matheus faz um 325, 330, imagina só. Aí, putz, aí fica. Aí já era total pro Cardoso, entendeu? Ele precisa do 3-4-2. É que tá, ele precisa do 3-4-2, mas com 3-4-2 deixaria ele muito bem. Mas aí será que vale a pena ser ganancioso, cara? Será que vale a pena ser ganancioso? Será que não vale a pena fazer um 3-4-2 de terceira? Tranquilinho? Bota ali 310 de primeira, 330 de segunda, 3-4-2 de terceira. Tão legal? É, cara. Cara, isso aí é incrível. É incrível. O jogo de pedidas no Powerlift é algo incrível, cara. Eu não sei como é que. Sabe, pode pensar que, nossa, isso aí. Cara, isso aqui é o grande. É a grande adrenalina, cara. Pra quem tá assistindo. Isso aqui tem que ser altamente explorado, cara. Isso aí é muito divertido, cara. Assim, o cara passa aí pro público, não tem como o cara que tá assistindo não ficar nessa adrenalina. Eu tô na adrenalina aqui de imaginar essas possibilidades e nem falta. Eu tô gravando isso aqui agora no dia 26 de janeiro. Falta quase um mês, pouco menos de um mês, e eu tô tipo, cara, será, cara, que ele vai tentar um 3-4-2 segunda pedido? Bom, o supino, eu acho que o 200 é o teto. Até mesmo sair fácil. Eu acho que saiu. Digamos que 200 saia muito bem. Ótimo, perfeito, perfeito. Eu não acho que vai sair fácil. Eu acho que tem total condições de sair. Eu não vejo como um número nebuloso, mas eu acho que é ok mirar nele. Acho que 200 tá ok, porque 200 também é o máximo que o Matheus pode fazer. E ele também nunca fez. A única diferença do Matheus e do Cardoso nesses 200 é que o Cardoso ele tá construindo esses 200. Ele tá vindo numa ascendente para construir esses 200. E o Matheus tá flertando com ele há um tempo já e tenta um 97,5, não vai, faz um 95, daqui a pouquinho faz pouco menos. Sabe, tá mais irregular a trajetória para esses 200, enquanto o Cardoso ele tá vindo uma crescente boa dos 200. O Victor teve um baita impacto no supino do Matheus, tá tendo um baita impacto no supino do Cardoso também. O homem conseguiu ali uma estratégia ali que desbloqueou bem os supinos dos dois. Então isso me faz ter um pouco mais de confiança nos 200 do Cardoso. Eu acho que dá pra mirar no 200, cara. Um 85 ali de primeira. Se tiver confiança ali, um 95 de segunda e os 200. Ah, chamar um 85 para 95 parece muita coisa. Ah, bota um 87,5 então. Um 87,5, 95, 200. Eu acho que o salto de 10 quilos pra um cara que tem potencial de fazer 200 quilos de supino deve ser ok. Tem que ser ok. Te afirma, Cardoso. Tem que ser ok. 10 quilinhos ali dá pra pular. Levantamento terra. E aqui vai ser muito jogo, né? O terra vai ser muito jogo. Porque eu acho que o 360, sim, é muito nebuloso de sair. Eu acho que um 355 eu vejo saindo. Mais do que isso começa a ficar bem nebuloso, mas eu deixaria margem pra isso. Porque vai que precisa, entendeu? Vai que faça. Vai que faça, né, cara? Então, pô, uma segunda pedida ali para um 360, um 345, já é um PR pro Cardoso, 345 de terra. Já compensa. Em 3-4, imagina só se ele. Imagina se tudo assim. Ele fez o 342, ele fez 200. Opa, peraí que eu calculei errado aqui. 342, 200. E aí depois ele foi para um 3. A segunda pedida dele, vamos dizer que ele fecha em 345. Já dá 887. 887 já é o que o Matheus fez no Brasileiro do ano passado, que foi 887,5. Então, pô, na tua segunda pedida de terra, tu ter feito o melhor total do teu adversário na carreira dele e 10 quilos a mais, 9,5 kg para ser preciso, 9,5 kg a mais do que tu já fez de melhor na tua carreira, pô, eu acho extremamente honesto. Eu acho extremamente honesto, cara. Eu acho tipo assim, pô, tu chegou nessa situação e o Matheus ganhou de ti. Ah, cara, mas aí ele mereceu também, né? Porra, o cara fez 9,5 kg a mais que o melhor total dele na segunda pedida de terra, igualou a melhor marca do adversário.
Ah, cara, se o Matheus conseguir muito mais do que isso já ali, cara, né? Aí a terceira pedida é pra. É porque for necessário, né? Seja o 355, seja o 360, seja menos também. É o que é pra ganhar. Eu acho que esse seria o meu jogo. Eu abriria com uns 325, iria para uns 345 e terceira pedida a ver. 360 numa loucura absurda. Ah, fez. Precisa de mais 360. Cara, eu acho que não vai sair, entendeu? 360 eu já acho difícil de sair. Acho meio complicado, mas arriscamos. Mais do que isso, talvez, vamos fazer. O que falta pra. Teria que botar o quê? Teria que botar 13 quilos a mais, 13 quilos a mais não dá, tem que botar 15 quilos, é os 360. Sei lá, tenta 360 pra bater os 900. Ou tenta. Bom, se. Aí é 360 mesmo de loucura. É o máximo que dá. Eu acredito que seja o máximo que dê. Então, eu acho que esse seria o jogo do Matheus, ou do Cardoso. 3-4-2,5 de agacho, 200 de supino, 3-4-5 de segunda de terra. Terceira, a ver. A ver como vai ser o desenrolar da competição. O Matheus, cara, pro Matheus vencer, ele tem que, no mínimo, repetir a melhor apresentação dele. Eu acho que ele tem que confiar um pouco mais no agacho dele. Os 330 ali. Cara, é que, pô, eu acho que 325. Cara, ele tem que fazer as melhores. Quando é que é as melhores marcas mesmo dele? É 325 mais 195 mais 372,5 dá 892,5. Mas aí digamos que o Cardoso faça 887. Aí o Cardoso precisa fazer mais 5,5 de terra. Que seria, no caso, mais 7,5. Aí seria 352,5. Pá. Complexo, né? É que eu não sei se o Matheus faz 330 de agasto, ele consegue uns 370 de terra pra mais. Eu não sei se não vai minar. Essa disputa é muito equilibrada, cara. Essa disputa é muito equilibrada. Que horror. Ela é tão equilibrada que eu modifiquei a arte no meu palpite 3 vezes já. Eu vou lá, boto. Mas eu acho que não vai ser isso aqui. Não, acho que esse aqui é o favorito. Não, acho que esse aqui é o favorito. Não, acho que esse aqui é o favorito. De tão complexo que é, cara. É muito próximo. É um jogo assim que. Um erro, uma cagada em algum movimento ali, uma perda muito grande de acúmulo de total, cara, deixa muito desfavorável. Deixa muito desfavorável na disputa. Fica muito desfavorável, cara. É muito ruim essa disputa. Só que eu também. Aí vai do meu ponto de vista. Eu acho que não dá pra ir pensando assim, não, já que qualquer perda é muito difícil, então eu vou fazer saltos curtos aqui pra garantir. Cara, isso aí. Não, é que nem aquela. Eu não sei como é que é aí. Não sei se é um ditado que tem em todos os estados, mas aqui no Rio Grande do Sul tem. Tem aquela, né? Quem joga com medo de perder, perde. Quem joga pra não perder, perde. Tem que jogar pra ganhar. Isso não significa fazer loucura, mas confiar no plano. Tem que jogar pra ganhar. Se joga pra não perder, perde. Complicado, hein, cara? Complicado. Mas de qualquer forma, eu tenho que trazer um veredito final nessa análise. Não posso simplesmente vir aqui falar por. Quantas horas já tem de gravação aqui? Quase 40 minutos de gravação. Eu não posso simplesmente chegar aqui e não dar um meu palpite. Eu tenho que dar um meu palpite. Eu tenho que. É aquela coisa, eu tenho que jogar pra acertar. Dito isso, cara, o meu palpite final. Eu acredito que Davi Cardoso. No meu palpite, ele tá um pouquinho mais com chance de vencer. Se fosse uma casa de apostas aqui, provavelmente o Matheus estaria como favorito, tá? Por quê? Porque ele fez. Porque ele fez, cara. O Cardoso aqui, ele não fez. A gente tá falando de totais que está acima do que ele já fez de melhor.
E o que ele já fez de melhor é recente. Se fosse numa casa de apostas, isso aqui, casa de apostas, o favorito seria o Matheus. Por uma ordem lógica, Matheus é favorito. Só que, se tivesse numa casa de aposta o Matheus como favorito, e eu tivesse, que tá o dinheiro pra apostar, eu ia apostar no Cardoso como azarão. Por quê? Porque a chance de ganhar é boa, cara. A chance de eu multiplicar o meu dinheiro é muito grande apostando no Cardoso quando comparado apostando no Matheus, que é favorito, entendeu? Seria um risco muito grande para um ganho pequeno. Eu iria no Cardoso, porque eu acho que o ganho ele vai ser maior, porque ele é o azarão, ele seria o azarão. Então, né, valeria mais a pena. O risco existe, mas também a compensação é boa também. Eu acho que numa casa de aposta o Matheus seria o favorito. Eu dou a vantagem para o Cardoso de 55% a 45%, algo extremamente próximo. Eu poderia botar 52 a 48%, vamos de 5 em 5, né? Eu não respeito nem a Zanilha de 1,25 no treino. Vamos ser honestos. Se o treinador não tá vendo, vocês fazem isso aí também. Então fica frio. Não me julguem. Então acho assim. Não dou uma vantagem pro Cardoso em relação ao Matheus. Apesar do Matheus ser o cara que fez os acesso total já, tá? Ele já fez. O Cardoso é em campos de possibilidades. O Matheus é realizado, ele já fez 887,5, enquanto o Cardoso fez 867,5. Pô, são 20 quilos de diferença. A vantagem lógica tá no Matheus e eu apostaria no Cardoso, cara. Eu vejo uma evolução muito forte dele vindo aí. Eu vejo essa evolução construindo e é complicado, cara. Do Matheus a gente não vê nada, né? Ele não é muito postar e tudo mais, então é difícil de prever exatamente para onde que ele vai. E eu acho que o Matheus, ele é o cara que tem que defender o título, ele é o favorito, como eu disse, né? Se fosse uma questão lógica, o Matheus é o favorito. E eu acho confortável o Cardoso, entendeu? Esse jogo dele. Cara, faço 3-4-2 e meio, faço 3-4-2 de agacho, tento os 200 supino e vou ver o terra, cara. Se tudo isso der certo, 3-4-2 e os 200, um terra eu faço uma segunda pedida de 3-4-5, eu já tô com o mesmo total, o melhor total da carreira dele. Então é um cheque, entendeu? Não um checkmate, é um cheque. Complicado, cara. Então eu daria essa vantagem pro Cardoso, o Matheus também. O Cardoso acho que tem um tempo de dedicação assim disponível para o esporte maior do que no Matheus, eu acredito. Tá, sendo... Não vivo a rotina deles, não sei como é que é a vida deles em si. Mas me parece que o Cardoso ele tem mais tempo para se dedicar ao esporte, mais tempo disponível para se dedicar ao esporte que o Matheus. E eu acho que é um nível de competitividade que esses detalhes contam. Esses detalhes começam a contar. Acho que tá muito próximo para esses detalhes não estarem na mesa. Então, pessoal, este é o vídeo de análise. Este é o meu palpite. Davi Cardoso vai conseguir alcançar o topo na Open ainda esse ano? Eu apostaria que sim. Apesar de achar que ele seria o azarão numa casa de apostas, seguindo um pensamento lógico, eu apostaria nisso, cara. Eu apostaria nisso. Talvez perderia dinheiro, mas eu apostaria nessa aí. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam aí de deixar a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Cardoso... Cara, acabou a voz no final do vídeo. Vocês acham que o Cardoso irá vencer o Matheus? Ou vocês acham que ainda não tem essa possibilidade? Ainda o Matheus irá permanecer no topo? Não esqueçam de deixar sua opinião, não esqueçam de curtir, compartilhar, nos seguir nossas redes, todos aí envolvidos com o Underdog Studio. Estaremos trazendo muitos conteúdos para o esporte. Esperamos aí que sejamos extremamente úteis para o powerlifting no Brasil em 2026. É a nossa aposta, é o nosso risco. Eu botei de novo ali, ó, Brasileiro 2025, cara. 2026. Eu não ainda me acostumei com a troca de ano, cara. Que coisa, cara. Eu troquei um monte de vezes isso aqui. Essa porcentagem aqui. O primeiro vídeo era 55-45. Aí depois eu troquei. Aí depois eu troquei de novo. Esse aqui. E eu não troquei o 2026 aqui. Tem problemas ainda. Não me acostumei com 2026. Mas então era isso, pessoal. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aí. E nos acompanha aí na transmissão do Campeonato Brasileiro aí, em toda a cobertura da Underdog Studio. Muito obrigado a todos e até a próxima.